Olá pessoal, vou conversar com vocês aqui agora sobre uma introdução ao assunto da iluminação artificial de interiores, tudo bem? Essa aula aqui, ela tem o objetivo de apresentar os fundamentos da iluminação artificial, tá? Para você que está entrando agora na área, ou então fazer uma revisão para você que já estudou isso, mas não vê há algum tempo, tudo bem? Então são conceitos básicos, mas que são importantes para você ter em mente quando a gente for trabalhar com simulação, tudo bem? Para a gente ter consciência direitinho do que está fazendo quando estiver simulando, tá bom? Então vamos começar aqui com as leis fotométricas, tá? Então, com relação às leis fotométricas, a gente tem essa primeira aqui, ó, que é a lei do inverso do quadrado das distâncias. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma fonte luminosa, tá? E tem aqui, ó, o afastamento de 1 metro e uma superfície recebendo essa intensidade luminosa oriunda dessa fonte. Repara que esse quadradinho, por causa do facho de abertura, ele tem 1 metro quadrado, tá? E quando a gente anda um pouco mais, anda mais 1 metro, a gente vai ver que essa abertura de facho, ela vai ter aqui, ó, aumentado. E se você colocar mais uma distância, você vai ver que vai ter aumentado de novo. De maneira que vai ser a intensidade vai ser igual a essa, vai ser dividida por essa distância elevada à quarta potência. Você vê que aqui a gente tem 1/16 da intensidade inicial. Ou seja, a intensidade luminosa vai se reduzir conforme o quadrado da distância da fonte até a superfície que está recebendo essa iluminação. Tudo bem? Ou seja, a 1 metro, a gente vai ter aqui a distribuição ao metro quadrado. A 2 metros, a gente vai ter 2 ao quadrado, que é a intensidade dividida por 4, 1/4 da luz. A 4 metros, a gente vai ter essa intensidade dividida por 4 metros ao quadrado, a intensidade vai ser dividida por 16. Ou seja, a intensidade luminosa ela vai ser dividida pelo quadrado da distância. Tudo bem? Então, quanto mais longe o prejuízo para perda para essa iluminância, né, incidente na superfície, ela varia conforme o quadrado da distância, inversamente proporcional. Tem outra lei, que é a lei do cosseno, que vai nos dar a intensidade luminosa quando uma incidência acontece em ângulo. Então a gente tem aqui uma normal à superfície, tá? Tem uma superfície recebendo uma certa luz de uma fonte luminosa que está aqui, e tem uma abertura aqui de um ângulo alfa. Então essa lei diz que a iluminância ela vai ser igual à intensidade dividido pelo quadrado da distância, normalmente, né? Mas também, além do afastamento, né? Além do quadrado da distância, ela vai ter uma influência que vai variar conforme o cosseno desse ângulo alfa aqui. Mas repare, ó, que a abertura do alfa, mais uma vez, ela é medida a partir da normal até o alinhamento do eixo central do facho de luz que sai dessa fonte luminosa, tá bom? A gente vai ter a lei da aditividade, que diz assim que a quantidade de iluminação, ou seja, a iluminância total sobre uma superfície é a soma dos fachos de luz sobrepostos. Então, se eu acendo uma lanterna, acendo uma luz e deixo entrar um pouco de luz natural, a quantidade total de luz incidente numa superfície vai ser a soma da iluminância oriunda
dessas três fontes que eu citei, tá? É um somatório, é acumulativo. Bem simples essa lei. Então, como que a gente mensura essa iluminância sobre uma superfície? Essa norma aqui, que é a NBR 15215-4, ela diz que a gente pode mensurar, tá? Usando um instrumento chamado luxímetro. E esse luxímetro, ele tem um sensor, tudo bem? Que ele deve estar paralelo à superfície que está sendo medida, tá? E ele vai ser capaz, então, de medir, né? De captar, né? A iluminância, ou seja, a intensidade de iluminação que está incidindo nessa superfície. Alguns conceitos e grandezas, então, referentes à iluminação artificial e natural também, mas o nosso foco aqui é artificial nesse momento. O fluxo luminoso, ele é a quantidade total de luz emitida a cada segundo por uma fonte luminosa. Então, ela é uma unidade de medição de quantidade total de luz emitida em todas as direções, conforme a liberdade que essa fonte tem de emissão aqui, tá? Depende da geometria, depende se tem alguma luminária ou algum objeto barrando essa emissão, tá? A unidade de medida é o lumen e o símbolo é o φ, que é essa letra grega aqui. Então, como exemplo, uma lâmpada incandescente de 100 watts emite cerca de 1.600 lumens por segundo. Para você ter uma noção aí do quanto, noção de grandeza, né? Outra grandeza interessante é a iluminância, tá? Que é a quantidade de luz oriunda, né, de uma fonte luminosa por meio de um fluxo luminoso, tá? Que é um facho de luz, é um fluxo, né? Vem de uma fonte até uma superfície, num, direcionado, né? Numa certa direção. Então, a iluminância mede essa quantidade de luz que incide sobre uma superfície. Então, você tem que ter uma superfície recebendo a quantidade de luz que chega nessa superfície é medido pela grandeza chamada iluminância. A letra que simboliza é o epsilon e a unidade é o lux, de maneira que um lux é igual a 1 lumen por metro quadrado, tá? Para você ter uma ideia, num dia de verão, ao meio-dia, se o céu estiver limpo e você estiver recebendo luz direta, tudo bem? Luz direta. Você vai ter aproximadamente 100 mil lux de intensidade chegando sobre a sua pele, por exemplo, ou sobre a calçada, né? Já a iluminação pública à noite, dependendo do tipo de lâmpada, ela vai incidir no chão de 5 a 30 lux, tá? E uma noite de céu limpo, lua cheia, é 0,25 lux, é bem pouquinho, né? Três grandezas aqui três valores bem diferentes para você ter uma noção de quantidade. Tem uma outra grandeza que é muito interessante para a gente aqui da eficiência energética, que é a eficiência luminosa, tá? Que ela vai expressar a relação de consumo de energia elétrica para a produção de energia luminosa. Ou seja, uma fonte luminosa, ela consome quanto de energia elétrica para produzir um determinado fluxo luminoso. A medida é dada em lumens por watt, sendo que o lumens vai estar medindo a energia luminosa, né? E o watt vai estar medindo a energia elétrica consumida. É representado aí pela letra eta, tá bom? Outros conceitos aí, a gente tem aí a eficiência luminosa, desculpa, o mesmo conceito, só que alguns exemplos. Então, uma lâmpada incandescente, por exemplo, extinta, né? Lâmpada incandescente.
a gente vai ter cerca aqui de 10 lumens por watt, tá? Uma lâmpada halógena aí de tungstênio, com filamento de tungstênio aí, em torno de 26 lumens por watt, e uma lâmpada de descarga aí 91 lumens por watt. Você percebe então que dependendo do tipo de lâmpada pode ter muita diferença aqui, e é por isso que determinados tipos de lâmpada, né, saíram do mercado, né? Porque é pouca produção de luz para muito consumo de energia. Outra grandeza interessante de saber é a vida útil da lâmpada quando a gente está fazendo o cálculo do custo-benefício do investimento, né? O tempo em horas em que a vida útil, né? O tempo em horas em que 25% do fluxo luminoso foi depreciado, ou seja, foi reduzido. Essa lâmpada demora quantas mil horas para que 25% do fluxo seja reduzido, depreciado? E a vida mediana de uma lâmpada? É o tempo, já é outro conceito, em horas, geralmente em milhares de horas, né, em que 50% do fluxo luminoso é reduzido. Tá? Isso aqui é medido em situações controladas pelo fabricante, né? E aí, no caso da vida mediana, não é 50% que é reduzido, não, tá? É 50%, o tempo em que 50% das lâmpadas apresentam queima. Então, isso aí eles têm um laboratório, né? Em que fazem esse tipo de ensaio aí, esse tipo de medição. É uma informação que tem que constar na embalagem, né? Ou no catálogo do fabricante. Mais um conceito importantíssimo quando você está avaliando, então, a eficiência energética, né, que a gente viu lá, a eficiência da lâmpada e o tempo de vida útil, mas também quando a gente está aliando isso com a qualidade da iluminação. É importante a gente conhecer, então, o IRC, que é o Índice de Reprodução de Cor, diz respeito a que faixas de cor, e aí a gente já viu, né, que as faixas de cor emitidas estão relacionados ao comprimento de onda, né, dentro do espectro eletromagnético. E aí, no IRC, ele vai mostrar quais faixas de cor a lâmpada emite com maior intensidade. Então, quanto mais próximo o IRC for de 100, mais próximo do padrão da luz natural será. A luz natural, ela tem uma emissão bastante distribuída, né, dentro do espectro luminoso da luz visível, né, que é o que os nossos olhos estão adaptados a serem capazes de enxergar. A luz natural, ela tem um espectro, uma distribuição, um IRC, correspondente a 100. E aí as fontes de luz artificial mais próximas de 100 vão ter uma distribuição ampla, mais próximo possível do que é o da luz natural. Por exemplo, a incandescente, apesar de fora do mercado, ela tem aqui, ó, uma distribuição, apesar de ter muita variação, né, de intensidade, mas você vê que ela é bem variável, o que confere a ela uma boa, conferia, né, uma boa reprodução de cores. Você percebe que no caso da incandescente, que é uma lâmpada que produz muito calor, ela vai ter também, ó, uma grande intensidade de produção de luz aqui, ó, se aproximando do infravermelho, né? Dos vermelhos e depois, além disso, do infravermelho. A fluorescente tubular, por exemplo, é claro que aqui é só um exemplo, né? Mas a gente tem aqui, ó, uma emissão aqui também bastante variável. É claro que algumas faixas vão ter maior intensidade, né? E algumas bem pouquinho, mas é bastante variável, de maneira que a fluorescente tubular, por exemplo, tem um IRC razoável. Então a gente tem aqui uma tabela que a gente pode tomar como referência e foi adaptado desses autores aqui, ó, Loy e Tregenza, de 2015. Então, uma fonte luminosa ela tem uma excelente reprodução de cor quando o IRC é 100. Uma reprodução de cor de alta qualidade,
quando o IRC é maior que 90, de boa qualidade quando é maior que 80, e vai ser de baixa qualidade quando for menor que 80. Tá? Aí a pessoa vai enxergar realmente as cores de uma maneira prejudicada. E a gente já conversou, né, que quando tem tarefas que necessitam de um alto grau de precisão, né, a pessoa tem que ter ali acuidade, tem que conseguir distinguir elementos que são muito próximos. Quando você tem uma reprodução de cor alta, de alta qualidade para maior que 90, 95, 98, isso vai facilitar o trabalho do usuário na distinção das cores e, por consequência, na precisão da tarefa, da realização da tarefa. Tá? Mais uma grandeza, a gente tem aí a temperatura de cor, tudo bem? A temperatura de cor diz respeito à tonalidade da luz emitida pela lâmpada e é medida em Kelvin. De maneira que quanto mais baixa, quanto mais próxima aqui de 2000, mais amarelada a gente vai ter, sendo que a gente vai ter aqui 3000, 4000. Aqui é um gráfico aproximado, tá, pessoal? Dependendo da fonte que você consultar, que é uma fonte de internet, né? Você vai ter uma variação, certa variação nessa graduação de cores aqui. Mas só para ter uma ideia, né? E quanto mais alto, mais próximo de 5.500, 6.000, 6.500, 7.000, mais próximo do branco vai estar. E quanto maior do que isso, tá? Além dos 7.000, mais próximo da luz azulada, que é chamada de luz fria, né? Então aqui são as cores quentes, é a luz quente. Aqui são cores luz de tonalidade mais neutra, mais próximo da luz do dia, da luz do sol, tá, pessoal? É aí nessa faixa aqui. E quanto mais azulado, mais fria ela é chamada, tá bom? A temperatura de cor, então, ela tem valores menores quando for luz quente. Por mais paradoxal que pareça, é isso aí. Cor quente, o valor é menor da temperatura de cor. E a cor fria, a temperatura é maior para a temperatura de cor medida em Kelvin. É engraçado isso, né? Porque é o raciocínio oposto, é a lógica oposta do que quando a gente está falando de temperatura térmica mesmo, né? De energia térmica. Aqui é só um exemplo, né, do mesmo tipo de lâmpada fluorescente compacta, mas com diferentes possibilidades de temperatura de cor, de acordo com as opções presentes no mercado, tá? Então, dependendo do efeito que você quer na iluminação, você vai escolher uma determinada temperatura de cor. A temperatura de cor, isso a gente já andou estudando, né? Ela está relacionada aos estados de sonolência e de atenção. Então, as temperaturas de cor mais quentes estão mais próximas da tonalidade de luz presente no céu próximo do entardecer, né? Enquanto que mais próximo do meio-dia, a gente está com as temperaturas de cor um pouco mais elevadas. Então, isso também está relacionado com os estados de sonolência e de atenção. Temperaturas de cor menores, mais próximas de 3000, podem proporcionar estados de sono se comparadas às maiores, acima de 5000. Então, estabelecimentos industriais ou de serviço buscam a instalação de iluminação com maiores temperaturas de cor para aumentar o estado de atenção. Tá? Só que isso tem que ser feito com cautela, sem exagero, para não ter uma supressão extrema da melatonina, que é o hormônio que induz o nosso sono, de maneira que isso pode causar aí uma disfunção do sono nos trabalhadores, né? E aí a longo prazo você está tentando resolver o problema, melhorar a condição de atenção, mas pode acabar aí causando algum distúrbio que a longo prazo vai ser um problema para você, vai ser um tiro no pé. Então isso tem que ser feito com muito estudo, com muita cautela, tem que pesquisar, tá bom? Antes de tomar uma decisão dessa.
Isso aqui não é no chute não, tá? Não é na hora de comprar no balcão da loja que você vai decidir isso. Tem que ser planejado, tudo bem? A norma da ABNT, NBR ISO CIE 8995-1 de 2013, ela vai tratar da iluminação de ambientes de trabalho, tá? Em interiores. E ela vai fornecer informações sobre a iluminância adequada, sobre o controle do ofuscamento, que é o incômodo por excesso de iluminação, e sobre a qualidade da luz necessária dos variados tipos de ambiente. Esse é um assunto que a gente vai abordar com mais detalhes mais para frente, tá? Fontes de luz artificial. Bom, a gente pode ter uma iluminação que ela é geral ou dirigida. A geral é aquela que ilumina todo o ambiente, é direcionada para iluminar todo o ambiente e não só naquele local, naquela pequena região onde está se dando uma tarefa. Essa é a iluminação geral. Aqui a gente tem luminárias fazendo iluminação geral e tem parte oriunda da iluminação natural também. Já a iluminação dirigida, ela está, como o próprio nome diz, dirigida, direcionada a um determinado ponto, aonde tem uma determinada situação acontecendo, tá? Uma determinada tarefa acontecendo. De maneira que a iluminação geral é bem menor, né? Geralmente, do que a dirigida, onde tem o foco da tarefa. Ela pode ser direcionada tanto para destacar uma ação ou um objeto, ou para dar o suporte para ter a iluminação adequada para a execução de uma atividade. Então a iluminação pode ser geral e dirigida também. Tá? Ela pode ter aqui a iluminação geral no entorno e num determinado local, aonde tem alguma coisa acontecendo, como o barbear ou a maquiagem, coisas que precisam de ter mais cuidado para ser bem feito, a gente pode ter uma iluminação dirigida. Tá? Ela também pode ser classificada em direta, indireta, difusa e focal. Vamos ver o que é isso? A iluminação direta é aquela iluminação, aquela luz que incide sobre as superfícies. Então aqui, por exemplo, uma barbearia. Você tem aqui uma coisa importante acontecendo que não pode errar, né? Se errar, aí tem que esperar depois crescer o cabelo de novo para corrigir às vezes, né? Então, nesse local, ó, você tem uma iluminação direta. Direta quer dizer que está vindo diretamente da fonte, sem ser barrada por um obstáculo, sem estar incidindo no teto para depois voltar a reflexão dessa luz de maneira indireta, sem estar passando por um tipo de filtro, um plano aqui, ó, que vai distribuir essa luz, como uma superfície leitosa, por exemplo, um vidro jateado, alguma coisa assim. Ela está vindo diretamente da fonte, sem barreiras. A indireta já é diferente. Ela sai da fonte, vai refletir num plano, geralmente é um teto, ou uma sanca, ou uma parede, e aí depois de refletir é que ela vai incidir na superfície. Aqui a gente tem então um local de trabalho com uma iluminação mista, né? É mista de natural, que tem aquela luz difusa do céu, não tem luz direta aqui, é a luz difusa, né, na atmosfera, e também tem a luz indireta, oriunda aqui da iluminação artificial, tá? Também pode ser difusa quando ela passa por um determinado filtro, como que está acontecendo nessa luminária aqui, ó, tá? Então essa superfície aqui da luminária, essa superfície aqui leitosa, ela está servindo como um difusor, como um distribuidor, está amenizando a intensidade da luz direta e está distribuindo melhor essa iluminação de uma maneira um pouco mais uniforme no ambiente, tá? Isso é bom para evitar a formação exagerada de sombras, por exemplo. E tem a iluminação focal,
que ela é direcionada, como o que acontece na vitrine de uma loja, né, onde você quer destacar um produto, ou num museu que você quer destacar uma obra de arte, né? Com relação aos tipos de lâmpada. Então a lâmpada, ela é um dispositivo elétrico eletrônico que transforma a energia elétrica vinda da rede, né, das instalações elétricas, em energia luminosa e térmica. Então a lâmpada produz energia luminosa e térmica em proporções distintas dependendo do tipo de lâmpada, tá bom? Logicamente é uma fonte de luz artificial, tá? Então assim, sólidos aquecidos emitem radiação eletromagnética de algum tipo. Pode ser só infravermelho, dependendo da temperatura que essa radiação, a temperatura que tivesse sido aquecido esse sólido. Mas quanto maior a temperatura, quanto maior o aquecimento, mais próximo da emissão de luz visível esse sólido aquecido vai chegar, tá? Então a gente já estudou sobre o espectro eletromagnético, né? A gente viu que tem uma determinada faixa de temperaturas em que um determinado corpo ele vai emitir luz na faixa visível, né? E em outros comprimentos de onda, né? Como micro-ondas, rádio e ou até o infravermelho, raio-x. Então a lâmpada tem alguns grupos, tá? Tem as lâmpadas incandescentes, as de descarga, que geralmente são cápsulas de gases, e as sólidas, que são as lâmpadas de LED, tá bom? Não são constituídas de gases, e sim por um material sólido. A incandescente já está fora de mercado, né, pessoal? Mas basicamente o princípio era a energia percorrendo o filamento, né? E esse aquecimento do filamento por uma corrente elétrica levava a incandescência, porque ele aquecia, até encandecer, ou seja, até emitir luz. Essas lâmpadas eram bem baratas, né? E tinham um espectro bem variado, um índice de reprodução de cor até bom. Mas ela tinha baixa eficiência energética porque ela produzia muito calor também, gastava muita energia produzindo calor em vez de produzir luz. Então isso aí até contribuía para elevar a carga térmica, né, para o condicionamento dos ambientes. Mas o IRC dele era próximo, em termos de qualidade, da luz natural, né? Mas aí a gente teve aqui no Brasil a portaria interministerial número 1007 de 2010, que impediu a fabricação, importação e comercialização das lâmpadas incandescentes em 2016, após alguns anos de retirada progressiva dos produtos. Depois, se você quiser pesquisar para conhecer essa matéria, tá? Foi um marco aqui no Brasil, tá? Onde foi se abandonando progressivamente o uso das lâmpadas incandescentes. A gente tem hoje ainda a lâmpada halógena, que é um pouco mais eficiente e ela tem um filamento dentro de uma cápsula, um bulbo, que é preenchido com gás halógeno, tá? Esse filamento, ele é a base de tungstênio, tá? O gás aqui, ele serve para auxilia na regeneração do filamento, senão ele se desgastaria e a vida útil da lâmpada diminuiria. Tá? E ele consegue ser um pouco mais eficiente então do que a incandescente comum. Entre elas, a gente tem aqui a par 20, par 38, sendo que esse número aqui, ó, par quer dizer que a lâmpada está inserida dentro de um refletor parabólico. Não tem esse refletor aqui a imagem, infelizmente, para te mostrar, tá? Mas depois pesquisa isso daí. Ela está inserida dentro de um refletor parabólico, por isso par, e o 20 diz respeito ao diâmetro desse refletor, que é em oitavos de polegada. Então a par 20 está num refletor que tem 20 oitavos de polegada, a par 38 aproximadamente, né? E a par 38 está num diâmetro de 38 oitavos de polegada. E tem também a R70, a R111, que é um refletor aluminizado, eles têm alta eficiência de reflexão, tá? Esse
E geralmente elas têm muita potência, essas daqui, utilizadas em situações de pé direito elevado, tá? São muito parecidas com as lâmpadas par, na verdade, varia em intensidade e eficiência, né? Então a lâmpada halógena é utilizada em iluminação decorativa, iluminação direcionada, né, focal. Tem bases diferentes aqui, que é onde faz o acoplamento, né, da lâmpada. O IRC 100 é um IRC excelente, né, reprodução de cores. Por isso é muito bom para iluminação decorativa, por exemplo, de obras de arte que você tem que ter fidelidade, né, ao enxergar as cores. A temperatura de cor em torno de 3.000, tá? E a vida útil baixa, né, 2.000. Só que isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Para par 38, tá bom? E isso aqui tem variação, pessoal, tá bom? Dependendo da fabricação, isso tem variações. Então é recomendável, na verdade, que você consulte um catálogo do fabricante, tá? Antes de comprar. Verifica assim quais são os produtos que estão disponíveis na região que você está executando seu projeto, sua obra, e decide se você vai encomendar de outro local, né? Caso você vá comprar do comércio local, aí verifica no catálogo se atende os requisitos da sua iluminação. Funciona em 110 e 220, só que em 220 ela é menos eficiente. E tem vários modelos, tá bom? Tem também para baixa tensão de rede, que são mais eficientes, e aí são aquelas que são chamadas de dicróica, mini dicróica, par 16, as lâmpadas AR. Nesse vídeo aqui é uma sugestão para você abrir depois aí, é só copiar e colar o link no navegador que você vai assistir aí umas informações bem legais sobre as lâmpadas par e AR, tá bom? A fluorescente, ela vai ter um gás mercúrio, tá, dentro, um gás assim que contém mercúrio, na verdade, não é mercúrio puro não, tá bom? Contém mercúrio. Quando a gente tem aqui, ó, quando você liga a lâmpada, você vai ter polos opostos, e aí que vão excitar essas partículas eletricamente, e elas vão produzir radiação ultravioleta. Tá? Se não tivesse essa capinha em volta aqui, ia sair luz ultravioleta, tá? Que isso faz mal, né? Pode provocar queimaduras e outros danos aí para as pessoas, né? Então, em volta das lâmpadas fluorescentes, a gente tem aí uma camada interna de fósforo, fósforo entre aspas, né? Que na verdade é um composto, né? Clorofluorfosfato, antimônio, manganês e etc. Conhecido como poeira fosforosa, que quando ela recebe essa luz ultravioleta, ela é excitada e emite luz visível. Então ela serve para transformar essa radiação ultravioleta em radiação visível, que é o que de fato serve para a gente, não faz mal, né? Aqui nesse, estou indicando aqui um link também para você assistir e conhecer um pouco mais sobre as lâmpadas fluorescentes, que ainda são muito utilizadas hoje, né? E só que gradualmente estão sendo substituídas pela LED, né? Mas ainda são muito adotadas, tá? Elas são mais eficientes, bem mais eficientes que a incandescente, tem uma durabilidade boa, dependendo do fabricante, tá, pessoal? Existem lâmpadas assim, que têm durabilidade baixa e do mesmo tipo, porém de uma fabricação de maior qualidade, que vai ter uma durabilidade maior. Tem um espectro um pouco mais limitado, o custo inicial é um pouco mais alto, tá? E o descarte é problemático devido ao mercúrio que tem no seu interior. Então, o descarte tem que ser cuidadoso, especial, principalmente se tratando de grandes locais, né? Que aí tem que fazer uma separação, sempre tem que fazer a separação, né? Mas grandes empresas têm que fazer uma separação, que é um tipo especial de lixo, tá? E depois fazer o descarte direcionado. Aqui está mostrando o espectro luminoso da fluorescente tubular, por exemplo, né? Então tem vários modelos, tá? Circular, compacta, integrada com o reator.
não integrada, onde a gente tem aqui o tubo, né, separado do reator. E essa aqui é um exemplo para T8.